E aí, pessoal, tudo em paz? Mais uma questãozinha para ajudar vocês aí nessa preparação para o Enem 2026. E eu trouxe hoje um tema que já foi muito recorrente nos Enems anteriores, né, nas aplicações anteriores, que ficou um pouco de lado ali nesses últimos anos, mas é uma aposta para o Enem 2026, tá certo? Estou falando de hidrostática, tá? Sempre aparecia hidrostática nas provas do Enem de física, ficou um pouquinho de lado, mas quem sabe esse ano não seja aí uma questãozinha que possa aparecer para você, tá bom? Mas antes da gente começar, já peço para você, se inscreve no canal, cara, porque a gente está trazendo conteúdos gratuitos aqui para você, para ajudar você na sua preparação, tornando você uma pessoa mais inteligente e ajudando vocês a alcançar o seu objetivo, que é a sua aprovação através, claro, da capacidade de pensar, ou seja, tornar você mais inteligente para que você consiga alcançar os seus objetivos. Afinal, depois que a gente aprende de verdade os conteúdos, o resto é apenas consequência, é apenas um resultado. Tranquilo? Bom, vamos ver a questão. A questão do Enem diz o seguinte, cara, ó. Esse é um problemazinho que começa assim. Ele diz que tem um experimento sendo feito e aí ele tem um dinamômetro, que é um equipamento capaz de medir força, que pode variar de 0 newtons a 50 newtons, tá? E ele diz que pegaram um cubo homogêneo de 3 kg, então tá aqui o meu cubo, 3 kg, certo? Com 10 centímetros ali de aresta, ou seja, esse cubo ele tem arestas aqui, ó, de 10 centímetros. Tranquilo? E aí o que é que eles fizeram? Colocaram esse cubo nesse dinamômetro e perceberam que a força que apareceu ali no dinamômetro, né, foi de 30 newtons. Então a ideia aqui era o seguinte, cara, ó, esse cubo está em equilíbrio, eles colocaram esse cubo aqui preso no dinamômetro, que nem está aqui o desenho aqui embaixo, e aí perceberam que a leitura que apareceu aqui foi uma leitura de 30 newtons. Tranquilo? Bom, se a leitura que apareceu de 30 newtons está ali no dinamômetro, pessoal, é porque esse cubo está em equilíbrio, está parado, significa que o peso desse cubo está sendo equilibrado por essa corda, por essa mola aqui que está no dinamômetro. Então está aqui, ó, essa força de 30 newtons que está puxando o bloco para cima, porque ação e reação, né? Ó, a mola puxa aqui para cima no equilíbrio com 30 newtons, então nessa outra ponta também tem 30 newtons, por isso aparece a leitura ali de 30 newtons. Significa que o peso desse bloquinho é de 30 newtons, né? Pô, e a gente sabe, cara, como é que calcula o peso? O peso nada mais é, né? O módulo do peso é a massa vezes a gravidade. Como a gravidade aqui na Terra, o módulo dela é de 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse corpo é de 30 newtons, e aí ele está em equilíbrio, é isso que está mostrando o dinamômetro, que o peso desse corpo é de 30 newtons, tranquilo? Bom, seguindo aqui, mergulhar esse cubo em um lago e perceberam que a leitura do dinamômetro, né, ficou de 24 newtons quando apenas metade do cubo foi mergulhado, metade do volume do cubo entrou ali na água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, né, como a gente já aproximou, qual é a densidade da água aqui em gramas por centímetro cubo? Ainda tem esse detalhe, tá? Então o que é que aconteceu? Temos aqui essa situação de equilíbrio só para mostrar para vocês que o peso do bloquinho é de 30 newtons. Se você tivesse esquecido aqui como calcular o peso do corpo, tá? Então ele usou essa balança, né, esse dinamômetro, na verdade, para mostrar para vocês que o peso do objeto é de 30 newtons. E aí o que é que aconteceu? Na segunda etapa do problema, a gente pegou esse bloquinho e mergulhou metade dele ali dentro de um lago. Então tá aqui, ó, metade do bloquinho foi mergulhado dentro do lago, apenas a metade, ó. Então metade do volume foi mergulhado, metade do volume foi submerso, tá? E aí o que é que a gente percebe, cara? Que quando a gente mergulha esse carinha dentro do lago, a água ela sobe um pouquinho o nível, né? Sobe uma alturazinha aqui. Por quê? O volume de água que estava aqui, ó, esse volume de água que estava sendo ocupado aqui, ele não vai sumir, ele tem que se deslocar. Então, esse mesmo volume de água
deu espaço para que o volume do bloquinho entrasse aqui no lago, né? E aí, o que acontece com o nível da água? Ó, ele sobe o mesmo tanto do volume que o bloquinho entrou ali. Ou seja, o tanto que o líquido subiu ali, o volume aumentou, é igual ao volume submerso do bloquinho. Então, tudo aquilo que você pegou aqui, ó, do bloquinho e colocou aqui dentro da água, esse volume aqui, ó, apareceu aqui subindo. Pô, isso é fácil de perceber. Pega uma bacia, bota a tua mão dentro da água ali, né, na bacia, a água sobe, tá? Isso aqui é o princípio de Arquimedes, né? Então, colocou a água aqui, ó, na bacia, colocou a mão, a gente percebe que a água sobe. Por quê? Tá dando espaço para que o volume da sua mão entre ali, seja submergido, né, na água, e a água abre espaço, subindo um pouquinho ali o volume. Tranquilo? De boas. E aí o que é que a gente percebe? Ele diz que nessa situação, a leitura que aparece agora no dinamômetro é de 24 newtons. Pô, pensa aqui comigo. A gravidade não mudou. A massa do bloquinho também não. Então, o peso desse bloquinho continua sendo 30 newtons. Só que agora eu tenho uma força puxando esse bloquinho para cima apenas de 24 newtons. O que é que está acontecendo aqui? O peso é 30, mas só tem 24 para cima. Mas mesmo assim, esse bloquinho ainda está em equilíbrio. Significa que provavelmente está surgindo aqui, ó, uma nova força que eu vou chamar de E, para equilibrar com o peso. Tranquilo? E aqui, ó, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como o bloquinho está parado, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, as forças que estão apontando para cima estão se equilibrando com as forças que apontam para baixo. E mais 24 é igual ao peso, que é 30. Daqui eu posso tirar que essa força que eu estou chamando de E tem módulo 6 newtons, cara. E essa força que puxa os objetos, né, que levanta um pouquinho os objetos, contrária ao peso do objeto, que surge porque você mergulhou esse objeto dentro de um líquido, isso é chamado de empuxo, princípio de Arquimedes. Tranquilo? Então já sabemos que o módulo do empuxo é de 6 newtons. Só que aqui a gente tem um detalhe ainda, cara. Porque ele quer em gramas por centímetro cúbico, a nossa densidade. E aí o que é que a gente tem que fazer? Ó? A gente sabe que newtons é quilograma massa vezes a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui seria quilograma metros segundo ao quadrado. Esses 6 quilogramas, quilo, esse prefixo K é multiplicar por 1000. Então, significa que eu tenho 6.000 gramas vezes metro por segundo ao quadrado. Então, já apareceu a unidade que eu queria aqui para massa, que é o grama. E agora? Bom, agora a gente precisa lembrar do empuxo. Como é que eu calculo o empuxo do corpo? Bom, o empuxo ele é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Ou seja, essa água aqui, ó, que foi deslocada, ela tem um certo peso. E esse peso tem que ser igual ao peso dali do líquido que foi deslocado, né? Esse líquido aqui. E aí o que é que acontece? Ó, o peso é a massa do líquido vezes a gravidade. Só que a gente sabe do conceito de densidade. E é aqui onde a gente relaciona as coisas, cara. Ó, a massa vai se relacionar com a densidade aqui, porque a densidade do líquido é a massa sobre o volume dele. E aí você pode dizer, portanto, que a massa é igual à densidade vezes o volume. E substituir naquela equação. E aí você vai ficar com algo que é assim, ó, trazendo para cá. O empuxo é igual massa é a densidade do líquido vezes o volume do líquido, que é igual ao volume submerso do bloquinho, vezes a gravidade. Então, essa equação é a equação que vocês conhecem para calcular o empuxo
dentro de um líquido, dentro de um fluido, na verdade, né? E aí vamos substituir valor. Vou trazer para cá, ó. Empuxo é 6.000 gramas metro segundo ao quadrado. Igual densidade do líquido, é o que eu quero achar, vezes, o volume do líquido, cara, é só multiplicar por 3, né? A aresta dele. E aí como é que a gente vai ficar? A aresta é 10 centímetros. Então a gente vai ficar com 10 vezes 10 vezes 10. Isso dá 10 elevado ao cubo centímetros cúbicos. Então já apareceu as duas unidades que eu queria, tanto grama como centímetro cúbico, né? O volume do cubo é você multiplicar as arestas dele. Por quê? Você vai ter isso daqui, ó. O cubo está aqui. E aí é só você pegar esse lado, multiplicar por esse, multiplicar por esse. E aí você tem o volume, tá? E agora, vezes a gravidade, que é 10 metros segundo ao quadrado. Olha aqui as unidades, ó, metro com metro, segundo ao quadrado, sobrou grama e centímetro cúbico. Ficou bom. E agora? 10 aqui, posso simplificar, dividir os dois lados por 10, vai ficar 600 igual densidade do líquido vezes. Perceba que aqui está o volume total, só que eu só posso usar metade, porque eu só submergi, né, metade do bloquinho. Então, 10 elevado a 3 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual, 2 vezes 600 dá 1.200, igual a ρL vezes 10 elevado a 3. Daqui eu posso tirar, portanto, que a densidade do líquido é 1.200 dividido por 10 a 3, que é 1.000. O que é que fica? 2 zeros sai com 2 zeros. Isso daqui vai ser 12 dividido por 10, 1,2 gramas por centímetro cúbico. E aí você vai olhar as alternativas e vai ver que a alternativa que me diz isso é a alternativa letra B. Então tá aí, ó, uma questãozinha bem completa de empuxo, deu para revisar um bocado de conceito e aí principalmente focar aqui, ó, para mostrar para vocês essa parte das unidades que você teria que se ligar para você depois não perder essa questão por vacilo, tá bom? É isso. Uma questãozinha para ajudar vocês a lembrarem um pouquinho da ideia de empuxo, o princípio de Arquimedes, como funciona esse princípio aqui. Quando a gente submerge, né, coloca um objeto dentro de um fluido, como o líquido, o próprio ar, tá? E surge essa força contrária ao peso do objeto, que faz dar uma sustentação ali, né, uma forcinha ali a ele. E é por isso que a gente se sente mais leve quando a gente entra na piscina, por exemplo, tá bom? Espero ter ajudado você aí na sua preparação para o Enem. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, claro, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis.